Está escrito no Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, versículos 23 a 28, o seguinte: Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-lhe os fariseus: Vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: Nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome? Ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer senão os sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Meu irmão, minha irmã, o sábado foi muito importante na formação espiritual de Israel. Falar em formação espiritual significa falar de como eles deveriam relacionar-se com Deus, consigo mesmos, com o próximo e com o mundo criado por Deus. Em como deveriam lidar com os servos, a terra, os bens e tudo mais. Formação espiritual não se refere a algo etéreo ou definido por um espaço sagrado. Não. Espiritualidade tem a ver com a vida cotidiana, sempre. Os ritos são apenas instrumentos didáticos. Formação espiritual, portanto, é formação existencial, é formação para viver. O sábado foi um instrumento didático importantíssimo. Ele anunciava o direito de todos ao descanso, indicando com isso o valor da vida, o valor do próximo. A razão do sábado era a necessidade de amor e cuidado com a vida. Mas ele foi se tornando sagrado por si mesmo. Deixou de anunciar uma mensagem e passou a ser ele mesmo a mensagem. O meio se tornou o fim. Não estava mais a serviço de um princípio, de um ensino para a vida, maior que ele e definitivo, para além dele. Em lugar de ensinar sobre a sacralidade da vida, tornou-se o que fazia da vida algo sagrado. O ser humano perdeu a prioridade e o sábado passou a ser a prioridade do ser humano. A razão do sábado era o homem, como disse Jesus, mas acabou tornando-se a razão da vida e da devoção. A bênção, aos poucos, foi se tornando escravidão. Entre Deus e o homem ficou o sábado. Jesus apontou aos judeus esse desvio, essa cegueira espiritual. Eles haviam invertido a ordem das coisas e isso era muito grave. O mesmo pode acontecer conosco também. Nós precisamos ler as palavras de Jesus e deixar que elas nos falem. Há tanta coisa em nossa religiosidade. Que lugar essas coisas têm ocupado? Que espaço têm ocupado em nossas vidas? Por que as temos? Para que servem? O que elas nos ensinam? Será que não as estamos valorizando além do que deveríamos? Nós não estamos deixando que elas nos dividam e por causa delas seja que não temos pecado contra os outros? O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. E o que Jesus quis ensinar com isso? Ele quis dizer que se invertermos esta ordem, será para o nosso prejuízo e poderemos pecar contra outros e contra nós mesmos. Seremos espiritualmente equivocados e existencialmente imaturos. Jesus veio nos trazer vida e vida plena, vida abundante. Portanto, não devemos deixar que os sábados
e os seus costumes e a religiosidade venham nos escravizar, porque mais sagrada é a vida. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.